Bom dia a todos, meus amados irmãos e irmãs. Graças a Deus por seu infinito amor. Graças a Deus pela bendita esperança que temos. Graças ao nosso Senhor por tudo. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos ler aqui Marcos capítulo 9. Os versículos 2 a 8. Eu quero compartilhar um dos assuntos que mais constrange o meu coração, no sentido do seu significado e profundidade, e de me considerar tão limitado diante deste tema, diante desta passagem, dessa história tão linda. É uma das passagens do Novo Testamento, especialmente dos Evangelhos, que existe pouquíssimas exposições que eu conheço, é claro. E vejo que, em muitas situações, as exposições elas não são tão profundas. É como diz o irmão F.F. Bruce, essa passagem, esse incidente, essa ocorrência, é tão extraordinária e profundamente significativa que muitos escritores preferiram passar por ela em absoluto silêncio. É a transfiguração do nosso Senhor. E, ultimamente, eu tenho lido sobre este assunto e gostaria, antes de nós partirmos o pão, bebermos o cálice, eu gostaria de compartilhar esse tema com esta comunidade. Então, aqui, em um período de aproximadamente 30 minutos, eu quero deixar esta meditação para todos nós, para que isso se torne a nossa devoção, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso derramar de amor ao Senhor, ao tomarmos este pão e bebermos este cálice. E vou ler com muito cuidado, bem devagar, porque essa passagem, sim, irmãos, ela requer que nós, de maneira espiritual eu digo, tiremos as sandálias dos nossos pés. Essa passagem, antes de ler, eu preciso colocar isso para vocês. Ela ocorre em mais outros 2 lugares na Bíblia. Em Mateus capítulo 17, versículos 1 a 8. Aqui em Marcos, o capítulo 9, versículos 2 a 8. E também no Evangelho de Lucas, o capítulo 9, os versículos 28 a 36. Essas 3 passagens, elas precisam ser estudadas juntas. Então, vocês vão perceber que à medida que eu for lendo, é fundamental que eu venha inserir os textos dessas passagens paralelas, para que a gente entenda o que realmente aconteceu. E por que eu vou ler com vocês no Evangelho de Marcos? Porque Marcos, como todos nós sabemos, ele foi um discípulo de Pedro. O Evangelho de Marcos, ele é uma derivação de tudo aquilo que ele ouviu de Pedro. Foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Os estudiosos dizem que esse evangelho, ele é a matriz de todos os outros evangelhos sinópticos, isto é, Mateus e Lucas, com exceção de João. E Marcos vai narrar a transfiguração do ponto de vista da experiência de Pedro. Mateus e Lucas, eles vão falar da transfiguração do ponto de vista da pesquisa, da informação. Então, por isso eu vou tomar este capítulo no Evangelho de Marcos. Porém, precisamos considerar que a pesquisa e as informações de Mateus e de Lucas são precisas, e aqui nós precisamos atentar muito mais para o aspecto humano, nós precisamos atentar nessa leitura para o aspecto divino, para o aspecto da inspiração divina do texto. E é aqui que nós precisamos tirar a sandália dos pés. Marcos capítulo 9, versículos 2 a 8 diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós, à parte de um monte,
foi transfigurado diante deles. É importante você perceber a tônica de Marcos aqui, na questão do relacionamento de Jesus com esses três na transfiguração, porque este é o sentido espiritual do escrito de Marcos. Se você ler Lucas, no capítulo 8, versículo 28, diz cerca de 8 dias, 6 dias, 8 dias, não faz a menor diferença, isso vai dar informação. A informação que Lucas teve era que era aproximadamente 8 dias. O importante, irmãos, aqui não é quantos dias, o importante aqui é o que aconteceu. Então não se prenda nisso, porque tem gente que por conta dos 6 dias de Marcos e 8 dias de Lucas, desvia o foco da leitura. Então, por favor, isso aqui não é algo importante, se foi 8, se foi 6. O importante é o que aconteceu. O foco está na transfiguração. Se foi 8, se foi 6, isso não vem ao acaso aqui. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Você vê que a ênfase de Lucas aqui é a oração. A ênfase de Marcos é a comunhão. Então, nós vamos precisar de tudo isso para entender a transfiguração. E o versículo 29 ainda precisa ser lido. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Isso aqui é o que Lucas está dizendo. Aí voltemos para Marcos, versículo 3. E as suas vestes se tornaram resplandecentes, sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias com Moisés, estava falando com Jesus. Marcos não dá muita ênfase sobre isto, porém Lucas dá. No versículo 31 do capítulo 9 do Evangelho de Lucas, Lucas diz assim, os quais apareceram em glória, ele está falando de Elias e Moisés, os quais apareceram em glória, e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Lucas coloca ênfase sobre o que eles estavam falando com Jesus, Marcos não coloca. Porque a grande ênfase de Marcos era aquilo que Pedro sentiu. Pedro experimentou um nível de comunhão ali, como nunca havia experimentado. Participar daquela glória, participar daquele momento para Pedro, foi único em toda a sua vida. Por isso, quando Pedro conta para Marcos o que foi a transfiguração, ele conta do ponto de vista da comunhão. Por isso, Marcos vai omitir esses outros fatos. Continuemos. Versículo 5 diz, então Pedro, tomando a palavra, disse, mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Agora, no versículo 32 de Lucas 9, está assim, Pedro e seus companheiros achavam-se premidos, esmagados, de sono, mas conservaram-se acordados e viram sua glória. Que detalhe lindo que Lucas coloca aqui. Diz que eles estavam esmagados de sono, porém não dormiram. Irmãos, nós temos que ler a Bíblia sempre com o colírio do Espírito Santo, porque aqui está uma linda exortação para nós. Se você quer ver a glória do Senhor, não durma. Se você quer participar da intimidade com o Senhor nesta hora, não durma. Somente aqueles que estiverem despertados, acordados, vão ver a glória do Senhor. A glória do Senhor só pode ser revelada para aqueles que recusam dormir. Desperta, tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos. Cristo te iluminará, te esclarecerá, te revelará, se manifestará. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Esse despertamento aqui é da morte espiritual. E somente aqueles que se recusam dormir o sono da morte espiritual poderão experimentar a glória do Senhor.
Lindo isso, não é, irmãos? Então vamos continuar a leitura. Versículo 6. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. É o que Marcos diz, aterrados. A palavra no grego é ekphobos. Aqui é perplexos, tomados de perplexidade e de medo, acometidos de terror, excessivamente amedrontados. Eles foram tomados de um pavor, de um medo inexplicável. Mateus vai dizer assim, que quando os discípulos, ouvindo os discípulos, tudo aquilo que estava acontecendo, aquela voz do Pai, quando eles ouviram isso, diz que eles caíram de bruços, tomados de grande medo. Meus irmãos e irmãs, essa pequena leitura aqui, eu digo para vocês, se você propuser no seu coração a fazer essa leitura em conformidade com a revelação do Espírito, eu duvido que você faça isso em menos de um dia. Porque nós vamos precisar não apenas de ler, nós precisaremos de fechar os nossos olhos e pensar, meditar, até que o Espírito Santo consiga trazer na nossa mente a real imaginação de como foi aquilo. Você imaginar naquela noite escura, aquilo era noite, aquele momento foi a noite. Imagine naquela noite escura, ali no Hermon, lugar frio, acredite, frio. Agora imagine os discípulos estando ali, Jesus os convidou para um tempo de oração e comunhão, e de repente, quando eles olham para ele, a glória do seu corpo, a glória essencial da sua vida divina, resplandece de tal forma que a sua roupa fica branca, uma brancura, como diz, que nenhum lavandeiro poderia alcançar. Resplandece por causa do seu ser de glória. Ali está Cristo, 100% Deus, 100% Deus, diante deles. Por que, irmãos, isso? Nós vamos ver alguns detalhes daqui a pouco. Você começa a imaginar isso? Os discípulos são tomados de um pavor, de uma limitação, de não saber para onde ir, não ter para onde correr. De repente eles caem de bruço. O termo grego aqui é como que um desmaio abrupto. Eles caem, porém não um desmaio. Eles ficam acordados, medrosos, sem saber o que estava acontecendo, perplexos, tomados de um pavor. Então, Mateus vai dizer que os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Versículo 7, a seguir, quando eles estavam tomados deste grande pavor e medo, veio uma nuvem. Mateus 17 diz assim, uma nuvem luminosa, porque é uma nuvem celestial, ela não é uma nuvem comum da atmosfera, uma nuvem celestial, os envolveu. Eles precisavam daquela nuvem, porque sem aquela nuvem, eles não poderiam recobrar as forças. Aquela nuvem os envolveu e os fez participantes da transfiguração. Eles não foram transfigurados, mas agora eles vão entrar na atmosfera da transfiguração. Da mesma forma, irmãos, que nós receberemos, não como aqui, porém muito mais, quando o nosso Senhor vier nas nuvens, para encontrar com Ele, nossos corpos corruptíveis terão que ser revestidos da incorruptibilidade. Porém aqui foi algo diferente. Eles não foram revestidos da incorruptibilidade, eles foram revestidos de uma nuvem de glória. E aquela nuvem de glória, como um tabernáculo, os envolveu para que eles participassem daquela transfiguração com o Senhor Jesus. Que lindo, irmãos. Que lindo. E dela uma voz dizia, aquela não era apenas uma nuvem atmosférica, era uma nuvem de glória, mas aquela nuvem também era uma nuvem de uma voz. É como se a voz formasse aquela nuvem. Aí aquela voz dizia, este é meu filho,
este é meu filho amado, a ele ouvi. Meus irmãos e irmãs, é impossível você ler isso aqui e você não se lembrar daquilo que Lucas diz lá atrás, quando eu li para vocês. 6 dias depois tomou Jesus, lembra? Lucas vai dizer assim, 8 dias depois de proferir dessas palavras. Então pode ser que Lucas esteja voltando desde quando o nosso Senhor Jesus subiu ao Hermon com todos os discípulos e perguntou para eles, que dizem os homens ser o filho do homem? Então os discípulos disseram assim. Por isso que Lucas diz, 8 dias depois. Então, uma hermenêutica precisa, possivelmente Lucas esteja se referindo ao início, quando eles subiram ao monte. E Mateus e Marcos estejam se referindo ao momento que ele terminou aquela comunhão com os 12, e aí eles devem ter passado um tempo ali. E dali que Jesus partiu para um outro lugar e os demais desceram. Então, meus irmãos, escute o que eu vou te dizer. Aqui há algo muito especial, porque os discípulos disseram, uns dizem que tu és João Batista, Jeremias, ou um dos profetas, e vós, o que dizeis que eu sou? Aí Pedro se adiante e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, Pedro, você não tem capacidade para dizer isso. O que você está dizendo é o Pai que está testemunhando no seu espírito. Você é torrão esmiuçável. Eu sou rocha, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e não há porta do inferno que prevaleça contra ela. Então, irmãos, escute o que eu vou te dizer. Baseado nesta afirmação, a transfiguração está baseada nesta afirmação, porque agora, irmãos, não é Pedro, não é ninguém que vai dizer quem é Cristo, é o Pai que vai dizer quem é Ele. O Pai vai dizer, este, que diz os homens que eu sou, o Pai vai dizer, este é meu filho, eu tenho todo o prazer nele, porque ele viveu entre vocês aqui uma vida de 30 anos, no mundo de pecado, caído, governado por principados e potestades, dominado pela carne. Ele não tem nenhum pecado, ele não cometeu nenhum pecado. Então os céus e a terra se encontram naquele lugar, e essa voz, como uma nuvem, envolve os discípulos e diz, este é meu filho. Ah, irmãos, que coisa impressionante. Bom, vamos continuar a leitura. Versículo 8. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Eles desceram ao monte e o nosso Senhor Jesus pediu que eles não contassem isso para ninguém. Meus amados irmãos e irmãs, o ministério de Cristo, ele pode ser dividido, pelo menos em 5 pontos. O ministério de Cristo, de uma maneira didática, ele pode ser dividido em 5 pontos. Aqui vamos excluir o nascimento e o batismo, que seriam 7, os 7 eventos da vida do nosso Senhor Jesus. Como disse escreveu o irmão Campbell Morgan, as crises de Cristo, as 7 crises de Cristo. Então ele fala do batismo, ele fala do nascimento, do batismo, porém eu quero dar ênfase aqui às 5 fases da vida de Cristo. Essas 5 fases são a tentação, a transfiguração. Depois da transfiguração nós temos a crucificação, a ressurreição e a ascensão. Então aqui a transfiguração é o ponto central para nós entendermos em relação a todas estas ênfases da vida de Cristo. Porque aqui começa o que nós chamamos de caminho da cruz. O livro de Lucas nos oferece uma linda didática para nós entendermos a vida de Cristo. Do capítulo 1 até o capítulo 4, nós temos a descrição contextual em relação ao nascimento de Cristo. Do capítulo 4 até o capítulo 9, nós temos os 3 anos do ministério de Cristo. Então, do capítulo 1 até o capítulo 4, nós temos 30 anos.
Porém, do capítulo 4 ao capítulo 9, nós temos 3 anos. E do capítulo 9 até o final, nós temos 6 meses. Ele gasta a maior parte do livro dele para falar desses últimos 6 meses. Do capítulo 4 até o capítulo 9, nós temos a vida de cruz. E do capítulo 9 até o capítulo 24, nós temos o caminho da cruz. Então, meus irmãos e irmãs, essas 2 fases, isto é, esses 2 montes, o Monte da Transfiguração, o Monte Hermon. Então, do Monte Hermon até o Gólgota, nós temos que aprender muitas coisas. Porque esses 2 montes, eles são importantes na vida do Senhor. Eles oferecem para nós um grandioso, um extraordinário paradoxo. E eu quero mostrar isso para vocês. São pelo menos 10 paradoxos que eu consegui alistar aqui. O primeiro, no Monte da Transfiguração, vemos a manifestação da divindade do Filho de Deus. Na crucificação. No Monte da Crucificação, vemos a manifestação da humanidade. Na Transfiguração, divindade. Na crucificação, a humanidade. Segundo, a transfiguração. E lá na transfiguração, está revelado que aquele que morreu na cruz é Deus. E na crucificação, vemos a manifestação de algo muito especial, que aquele que estava no Hermon era 100% homem. Então, se você olha a crucificação do ponto de vista da transfiguração, o que nós aprendemos? Que aquele que estava ali na transfiguração era homem. Se você olha para a cruz do ponto de vista da transfiguração, você vai dizer que aquele que morreu na cruz era 100% Deus. Que mistério, irmãos. Que assombro. Olhando para a transfiguração do ponto de vista da cruz, qual a conclusão que você chega? Ele era homem. Olhando da transfiguração para a cruz, qual a conclusão que você chega? Ele era Deus. O terceiro, a transfiguração é a glória do Filho. A crucificação foi a glória do Pai. Lembra que ele diz em João 17? Ele diz: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. E você pode dizer, irmão, isso é loucura. Aonde nós encontramos na cruz a glória de Deus? Onde você pode dizer que naquela cruz havia glória? Como poderia ter ocorrido glória de Deus ali, se Deus abandonou o seu Filho? Se Ele estava ali, porque Deus o fez pecado por nós. Como pode haver glória ali? Eu digo para você, ali na cruz, o Filho recupera toda a glória do Pai que foi colocada em opróbrio por causa da queda do homem. Desde a queda do homem, a glória de Deus é exposta ao opróbrio diante de principados e potestades, porque o homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus se encontrava em pecado, se encontrava caído, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Agora o Filho vai até aquela cruz, e lá naquela cruz ele venceu Satanás, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo, ele se tornou o supremo vencedor sobre tudo e sobre todos. Então você consegue ver isso? Deus nunca foi exaltado por nada e por ninguém como Ele foi exaltado naquela cruz, pela morte expiatória do seu Filho Jesus. Então esse paradoxo é lindo. Na transfiguração nós vemos a glória do Filho, na crucificação nós vemos a glória do Pai.
Tal glória a ponto dele dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A quarta, a transfiguração foi um acontecimento íntimo para alguns. Ali na transfiguração, para alguns. Foi tão íntimo para estes poucos que Jesus disse: não conte isso para ninguém, por enquanto. Porém, a crucificação não. A crucificação foi um ato público para todos os homens. Para todos os pecadores. Para mim e para você. O quinto paradoxo. Na transfiguração vemos o Filho aprovado. Na crucificação nós vemos o Filho sacrificado. Ali teve a aprovação do Pai. Este é meu Filho, a Ele eu vi. Ali estava Elias e Moisés. Moisés representando a lei, Elias os profetas, porque os profetas e toda a lei se cumpriram em Cristo. Tudo que os profetas profetizaram diz respeito a Ele. E Ele foi o único que cumpriu a lei. E isto o Pai diz: a Ele ouvi. Tudo que vocês quiserem saber sobre a lei, Ele cumpriu. Tudo que os profetas profetizaram, tinha Ele em vista. Ele é o cumprimento de todas as profecias. Agora veja bem, ali está o Filho aprovado, e na crucificação está o Filho crucificado. Sexto paradoxo, na transfiguração temos o Filho exaltado, na crucificação nós temos o Filho humilhado. Sétimo, na transfiguração, Deus dá testemunho do seu Filho diante dos homens, e na crucificação, Deus abandona o seu Filho, por causa de todos os homens. Escute isso, ali na transfiguração, Deus dá testemunho: este é meu Filho, só a Ele ouvi. Porém lá na crucificação não, na crucificação Deus não dá testemunho, Deus o abandona por causa de você, Deus o deixou por causa dos seus pecados, Deus o abandonou lá na cruz por nós. Oitavo paradoxo, na transfiguração, Cristo tem a companhia de dois seres celestiais. Lá na crucificação ele tem a companhia de dois malfeitores. Ele está ali entre dois malfeitores. Porém lá, na transfiguração, ele está entre dois embaixadores celestiais, Elias e Moisés. Na transfiguração, o Pai fala. Na crucificação, o Pai cala. Você consegue perceber isso? Na transfiguração, o Pai tem o prazer de falar. Na crucificação, o silêncio do Pai é a maior dor sobre o seu Filho. Que alegria foi para o Filho ouvir o Pai dizer: este é o meu Filho, meu Filho. Mas lá na crucificação, o Filho vai dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Meu Filho, é a transfiguração. Meu Deus, é a crucificação. Meu Filho é exaltado pelo Pai. Meu Deus é abandonado pelo Filho. Esses dois montes têm um lindo quadro diante de nós. E o 10, do monte da transfiguração, ele desceu para o vale. Do monte da crucificação, ele desceu para o inferno. Então é daqui que eu quero fazer uma série de leitura para vocês. Quero mostrar-lhes algo muito especial. A partir daqui, ele desce e vai para a cruz. Então termina esse paradoxo.
E Lucas, de uma maneira muito especial, a didática do livro de Lucas, só podia ter sido mesmo escrito por um médico, por ter sido tão cuidadoso, tão minucioso. E Lucas vai dizer 7 vezes a sua obstinação. Lucas coloca um detalhe ali no Monte Hermon, que só a partir desta análise você começa a ver. Lucas vai dizer assim, no capítulo 9, versículo 51, que chegou o tempo da sua partida, da sua ascensão. Você pode ficar assustado com isto. Aqui do Monte Hermon, ele poderia ascender aos céus. Ele não precisaria ir até a cruz. Não precisaria. Ele deixou um bom exemplo. Ele tinha os seus discípulos, os discípulos só podiam seguir o exemplo. Assim como Deus deu a lei, Deus deu os profetas, para que através da lei dos profetas, a nação de Israel vivesse um regime teocrático, e eles pudessem, por meio das celebrações, das oblações, eles podiam cultuar a Deus, eles poderiam ainda continuar indo ao templo, oferecendo o seu sacrifício, agora com uma nova visão, com um novo exemplo. Jesus trouxe essa nova visão. Jesus era um exemplo, Jesus era um modelo do homem que venceu o mundo, do homem que cumpriu a lei. Eles poderiam seguir, aqueles 12 homens, poderiam seguir adiante, sem ele, eles poderiam seguir adiante, e batalharem por aquela vida, por alcançarem aquela vida. Mas seria impossível, irmãos, porque aí ele teria dado a eles uma religião, e não sua própria vida. Então Lucas, e você pode olhar aí na sua Bíblia, ele vai dizer assim, chegou o tempo dele ascender aos céus. Então ele diz, porém demonstrou no seu semblante uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então, meus irmãos e irmãs, é por causa dessa intrépida resolução do nosso Senhor, que Ele não fundou nenhuma religião, que Ele não deixou aqui só os seus exemplos. Ele nos amou o suficiente para não ser apenas o nosso modelo, mas para ser o nosso Salvador. Ele nos amou tanto, não apenas de vir a este mundo e viver todos os limites da vida e lutar contra o pecado, contra a carne, contra o diabo. Ele veio aqui neste mundo não apenas para ser um bom homem e deixar todos os ensinamentos. Não, isso não bastou para ele ali. Ele estava diante da oportunidade que ele poderia voltar e continuar sendo o Filho unigênito eterno do Pai. Agora você pode imaginar que ele olhava para Pedro e via tantos vacilos, tantos erros. Ele via nos discípulos tantas falhas, a incredulidade, e sabia ele que não demoraria muito, todos eles o abandonariam. E mesmo assim, ele não quis partir. Entre voltar para o Pai e escolher morrer no nosso lugar, ele escolheu morrer no nosso lugar. Ele poderia voltar e ocupar o seu trono de glória e seria recebido com toda a pompa e majestade celestial. Ele seria aclamado o Rei da Glória. E o Rei da Glória voltaria a sentar no seu trono, mas ele nunca seria o nosso sumo sacerdote. Ele não seria o nosso Salvador. E com certeza, a terra já teria se desintegrado. Todo este planeta teria se desestruturado. Satanás continuaria o seu reino, continuaria tendo as chaves da morte e do inferno em suas mãos.
Com certeza não teríamos os escritos apostólicos, não teríamos a cruz, não teríamos os evangelhos. Os evangelhos Mateus teria encerrado no capítulo 17, Marcos teria encerrado no capítulo 9, Lucas no capítulo 9, e ali teria sido o fim da história. Graças a Deus que ele desceu. Graças a Deus pelos textos que eu vou ler com vocês. Graças a Deus. Eu quero ler esses textos com vocês, meus irmãos e irmãs. Por favor, Lucas capítulo 9. E aqui eu quero encerrar. Deixe-me ler o versículo 51, que diz assim: e aconteceu que quando se cumpriam os dias de ser recebido nos céus, talvez na sua versão está assim, de ser ascendido aos céus, ele firmou no seu rosto a decisão de ir para Jerusalém. Versículo 53, agora 7 vezes, ele passou pelos samaritanos, diz assim, mas não o receberam, porque seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. Ele não se deteve ali nos samaritanos. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque ele queria ir para Jerusalém. Sua obsessão era Jerusalém. Sua obsessão não era Samaria. A cruz não estava em Samaria. O Gólgota não estava em Samaria. Então ele estava indo para Jerusalém. Quem olhou para ele em Samaria, via que o seu rosto estava focado em Jerusalém. E aqui está o texto. Capítulo 13, versículo 22. Passava Jesus por cada uma das cidades e aldeias, ensinando e prosseguindo seu caminho para Jerusalém. Ele aproveitou cada oportunidade, mas não perdeu seu foco. Seu foco era Jerusalém. Capítulo 17, versículo 11. Indo Jesus para Jerusalém, passava entre Samaria e Galiléia. Capítulo 18, versículo 31. Jesus, tomando consigo os 12, disse-lhes, eis que subamos para Jerusalém. Capítulo 19, versículo 11. Ouvindo eles estas coisas, prosseguiu Jesus e disse uma parábola, já que estava próximo de Jerusalém. Está vendo aí? Estava próximo de Jerusalém. Vamos agora para o versículo 28. Dito isto, foi adiante, subindo para Jerusalém. Versículo 41. E quando chegou perto, ao ver a cidade, chorou sobre ela. Então vocês estão vendo, irmãos, que lindo é isso aqui. 7 passagens, onde Lucas vai dizer que ele estava indo para Jerusalém. Essas passagens precisam ser reunidas diante de nós como um salmo, e nós temos que ler um texto após o outro, e termos o mínimo de temor e adorá-lo, porque ele desceu daquele monte da transfiguração, aquele monte que era a sua glória, aquele monte da sua glória, e ele foi para o monte que seria da sua humilhação, do abandono, da dor. Que nós possamos agora, nesta manhã, com toda a reverência que há no nosso coração, comermos deste pão e bebermos deste cálice, porque o nosso Senhor desceu do Hermon, apesar dele ser Deus, apesar de quem ele era, apesar de tudo que ele podia fazer ali, em especial, ele podia retornar e ocupar o seu trono eterno, receber a adoração dos anjos. Não. Ele preferiu descer e sofrer a mais terrível de todas as humilhações, a passar por um processo injusto de seis julgamentos. 6 julgamentos. Não acharam nenhum crime nele. O dia mais escuro, mais vergonhoso, mais negro da história da jurisprudência jurídica. Aquela noite, onde ele foi julgado 6 vezes, debaixo de acusações falsas, testemunhas falsas. Não encontraram
nada que o condenasse. Pilatos lavou as mãos porque não encontrou crime nenhum nele. Então por que ele morreu? Ele não morreu por causa da justiça dos homens. Ele morreu por causa da justiça de Deus. O verdadeiro tribunal não estava em Jerusalém, o verdadeiro tribunal estava diante do Pai. E o culpado não era ele, os culpados éramos todos nós. E agora ele vai e toma o lugar de todos nós e assume todas as nossas culpas. Pense no seu mais terrível pecado agora. Sim, esse pecado Cristo assumiu diante de Deus por você, para que em você fosse feita a justiça de Deus. Mas como pode ser feita a justiça de Deus? Que justiça há? Que justiça há? Quando o inocente morre pelos culpados, quando o inocente é condenado no lugar dos culpados, essa não é a justiça dos homens, essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus tem que ser satisfeita de acordo com o seu padrão e seu caráter. Isto é, se eu e você tivéssemos que ir diante de Deus, sofremos a justiça de Deus pelos nossos pecados, estaremos no inferno. Então Ele tomou o nosso lugar para que nós não fôssemos para o inferno, não fôssemos condenados ao inferno. Mas Ele foi condenado no nosso lugar. Porém, quando Ele desce ao inferno, Ele desce naquele processo de quem entrou na morte. Como eu disse, ali na cruz estava Deus, diante de Deus, mas também estava o homem, diante de Deus. Diante de Deus, aquele homem foi o nosso representante legal. E diante de Deus estava o Deus Filho. Ele não podia morrer. E as duas naturezas não podiam se separar. Como elas não podiam se separar, a natureza divina entra em união com a natureza humana na morte. E quando essa natureza divina entra, unida à natureza humana na morte, a natureza que ele adquiriu na encarnação, elas juntas, unidas, entram na morte. E por causa da vida imaculada que ele tinha, isto é, não havia nele pecado, a morte não pôde matá-lo. E aí o Deus da vida destrói a morte. E quando ele entra no inferno, todas as cadeias se quebram. Ele entra no inferno, ele toma as chaves da morte do inferno de Satanás, e ele vai a todos os espíritos em prisão, ele prega o evangelho, e ele ressuscitou, e aí ele levou o cativeiro, todos diante de Deus. Ele ressuscitou triunfantemente. Ele é o nosso Senhor, e a Ele toda a glória nesta manhã. Senhor, nós te adoramos, nós te agradecemos. Bendito, bendito, bendito é o nosso Senhor. Bendito é o nosso Jesus. Espírito Santo, nos dê palavras. Espírito Santo, tome a frente desta reunião, para que nós possamos, com dignidade, adorar a esse único que é digno de todo louvor e toda glória nesta manhã. Nós não temos palavras suficientes, nós não temos nem condições, mas Tu és o Espírito Santo, aquele que foi enviado para estar conosco, e só Tu pode nos levar aos céus agora, diante do trono deste grande Rei Salvador, para que nós oferecemos a Ele toda a glória, todo louvor, todo aplauso, todo regozijo que há no nosso coração, porque não há nenhuma condenação contra nós. Ele levou as nossas culpas, Ele levou os nossos pecados, Ele levou as nossas vergonhas, Ele levou as nossas misérias, Ele levou as nossas iniquidades. Ele é o nosso Senhor e Salvador.
A Ele toda a glória. E nós podemos comer deste pão e beber deste cálice e poder entrar na sua presença, porque Ele prometeu estar entre nós, e só Tu pode nos levar à presença dEle. Nos ajude nesta hora, ó Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus.